E para coroar, como de costume, nós vamos fazer a leitura da semana aqui. Lembrando minha época de jovem. Eu gostava de coisa de velhos. Conta a velha lenda que um rei muito poderoso, ao enfrentar um outro rei tão poderoso quanto ele, quase perdeu tudo. Foram anos de batalhas onde muitos soldados perderam a vida e muito ouro foi consumido. A guerra só acabou com a morte do rei inimigo, mas custou muito caro. Foram necessários alguns anos para que o rei conseguisse de novo acumular fortuna, com muito trabalho nos campos e a conquista de outros lugares. Assim, meditando na sorte e no azar, na riqueza e na pobreza, o rei chamou seus sábios consultores e pediu que eles definissem em uma única frase esses dois momentos tão opostos. E que desse força para que ele superasse a falta de recursos, os problemas e dificuldades, e quando na riqueza não esquecesse dos mais pobres, das dificuldades do povo que ele comandava. Essa frase vencedora daria honras e glórias ao seu Criador e seria escrita na bandeira daquele reino, e seria inserida no brasão real do rei. Por isso, os gênios de todos os cantos mandavam sugestões, enviando frases que mais pareciam histórias. Um dia, o rei, em um dos seus passeios pelos arredores do seu reinado, teve sede e parou perto de um casebre na estrada, e um dos seus soldados bateu palmas. Um senhor bem sorridente o atendeu e logo trouxe água para o rei em uma caneca simples, mas muito limpa, o que impressionou o rei, que também ficou impressionado com a pureza e o frescor da água. Curioso, o rei desceu e resolveu entrar no casebre e se surpreendeu com a paz do ambiente, com a limpeza e as pequenas flores em cada canto daquele cômodo humilde. O rei então perguntou ao camponês como ele conseguia ser feliz naquele lugar tão longe de tudo e vivendo em tamanha simplicidade. O camponês contou que o passado tivera bens e posse, era alfaiate e tinha uma grande freguesia. Chegou a ter muito dinheiro, mas perdeu tudo com o ataque de um rei muito poderoso naquela região, e ele teve que mendigar pelas ruas para comer. Andou muito, conheceu muitas vidas e muitas realidades, até encontrar esse lugar que hoje ele chama de Pedacinho do Céu, e mostrou ao rei uma tabuleta onde ele mandou gravar a frase de sua vida, para que ele se lembrasse sempre na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, que ele podia superar tudo, desde que se lembrasse dessa verdade escrita na tabuleta. Lá estava a frase que o rei também buscava. Lá estava escrito que apenas uma linha, toda a filosofia que seus sábios não souberam explicar. Lá estava escrito: tudo passa. E agora eu te ofereço essa tabuleta, leva-a com você para onde for, na certeza de que esses momentos que você vive, seja ele de muita alegria ou de dor, vai passar e você deverá seguir em frente sem olhar para trás, rumo à felicidade na conquista do seu pedacinho do céu, porque tudo passa, mas você é eterno. Tudo passa, como a musiquinha sua aí, né? Tá passando suavemente. Tranquilo. Vamos trabalhar? Pauta. Cadê o Franciano, hein?
meu carregador de microfone. Tem um microfone aqui para ser carregado aqui. O Zé vai dar. Então, ô Franciano, ó, você é dono do microfone. Seja bem-vindo. Aqui, ó, pega esse microfone. Liga ele para nós. Geraldo aqui, ó, vou dar preferência para o Geraldo, depois o Ralo, depois o Zé Walter. São duas perguntas. Vale transporte? O outro é intimação. Intimação ou é notificação? Notificação. O meu é facção. Facção? É. Peraí. Fala agora não, peraí. Passou na frente aqui, ó. Ele é mais velho. Não tem problema, não. Não, mas agora eu faço questão. Contagem de tempo. Contagem de tempo para efeito de aposentadoria. Leandro agora, vai. Não é para mim. ADE. 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 Erli. Derli. MEI. Limite do Simples Nacional. Seu nome, companheiro? Qual que é o seu nome? Sabia que era ele. Viu? Vai ficar novo desse jeito. Ismael. Ismael. Comunicado do desenquadramento do Simples Nacional. Estado. Mais alguma? Não, né? Vamos com o Geraldo aí mesmo. Vamos com o Geraldo. Vale Transporte. O Vale Transporte tem que ter o comprovante da entrega para o empregado. O comprovante da compra e o comprovante da entrega. Esse comprovante da entrega, ele estava sendo feito como se fosse uma folha de pagamento, onde o funcionário colocaria a quantidade, data e assinaria. Agora, hoje, estou achando que talvez não há necessidade disso mais, porque quando você vai comprar o Vale Transporte, você já tem que cadastrar o empregado e já na compra já sai o nome dele, CPF dele e o valor dos Vale Transporte dele. Então, me parece que não vai haver mais necessidade dessa... Esse documento aí... Ele é quem emite ele? O CETRANSP. O CETRANSP. Quando o CETRANSP emite, é obrigado a pôr o nome do empregado também. Sim, é que quando você vai comprar, porque no cartão fácil, né? Vai comprar, você já tem que selecionar quais os empregados que vão receber, já sai o nome dele. Cameraman. Então, se você tem que indicar para quem que são os vales, porque ele não vem mais o vale, já é no cartão, já recebe o cartão, né? Aproveitando o intervalozinho aqui, convidar o doutor Atma sentar à mesa conosco aqui. O Otávio estava por aqui, cadê o Otávio? Hein? Olha. Fala, presidente. Deixa o Everaldo falar aqui, não, meu. O Geraldo está alegando que não precisaria mais disso aqui, né? Não. Daquela planilha com a assinatura dele. Porque esse documento comprova a compra e a entrega. É porque você comprou exclusivamente para aquele funcionário. Pode passar para outro. Agora, o nosso programa já tem um relatório
onde tem a quantidade, o nome do empregado e o local dele assinar recebimento. Eu tenho também, só que as empresas estão questionando que aqui lá não há necessidade mais, que para que pegar a assinatura, se quando ele vai comprar, ele vai especificar. É isso aí que é a questão, né? Seria interessante, porque na realidade esse papel aqui ele é individual. Não. Não? Depende dos empregados que você vai marcar para comprar. Igual isso aí, ó. São esses empregados que compraram. Por que aí tem uns valores diferentes? É porque lá faz escala no sábado. Então tem sábado que um pega mais do que o outro. Pega mais do que o outro. Então já sai o valor. Daí deu na faixa de 48, 46 para cada empregado. Geraldo, pergunto: essa exigência da assinatura está na lei? Eu não vi na lei lugar nenhum essa exigência. Se não está na lei, não precisa cumprir, né? O que está na lei não está dizendo que tem que pegar a assinatura, tem que se provar a compra e a entrega. Agora, isso aí você já provou a entrega na hora que você comprou. Na realidade, é igual o colega colocou lá. Às vezes você compra em nome de um e passa para outro. Isso pode acontecer. Mas se a empresa for idônea, obviamente que ela não vai comprar no nome de outra pessoa para beneficiar outra, né? Então, na realidade, isso aqui é um comprovante que você adquiriu o Vale Transporte em nome dessas pessoas, nome nativo. Agora, seria ideal, no caso, que pegasse a assinatura também desse pessoal. Né? Realmente é muito bom, como diz o Ronda, muito bom essa reunião, que tem várias ideias e às vezes a gente acha que a coisa é tão fácil, está tão difícil, né? Realmente, aí já achei a argumentação para falar para eles, que pega a assinatura, né? Correto. Que aí, se eles não quiserem pegar, problema deles, mas que deve pegar a assinatura, sim. Porque, na realidade, nesta própria folha aqui, ó, o patrão poderia pegar a assinatura desses beneficiados aqui, comprovando a entrega dos vales para eles. O que ele ia conseguir com isso? Fortificar mais um documento que está em mãos. Mais papel, porque igual veio uma reportagem, não estou dizendo, reportagem que desburocratiza para diminuir o papel e diz que aumentou mais a quantidade de papel, né? Mas infelizmente o nosso mundo é papel mais papel, né? É igual diz que com o computador os papéis iam diminuir. Foi aumentar, porque você tira 1000 relatórios para conferir uma coisa, conferir outra. O que eu li. Vê o Rally quer falar aí, passa para ele. Sobre o Vale Transporte, né? Sobre o Vale Transporte. É o seguinte, eu nunca tive uma fiscalização do Ministério do Trabalho que me exigisse a comprovação disso aí. Nem de compra, nem de entrega. Eu acho que isso aí é meio levado com a barriga. Na realidade, Rally, você teve sorte, mas existe fiscalização. Uma coisa que eu pensava que o fiscal do Ministério nunca ia fiscalizar era o ASO, exame demissional e admissional, fiscalizando tudo, quer dizer, certo? E o Vale Transporte já houve, eu já tive problema com o Vale Transporte nessa comprovação. Deixa eu só ver o Arnon lá. Vai lá, Franciano. Espera aí, então. É no mesmo assunto lá? Hã? É no mesmo assunto que no Vale Transporte. No outro. Depois o Eli, o problema maior aí não é nem a fiscalização do Ministério do Trabalho. Semana atrasada eu apresentei a documentação lá e não pede isso mesmo, não. O problema maior disso aí é a alegação, e principalmente muitas empresas, negócio de repassar dinheiro, virar salário in natura, né? Numa ação, o problema maior disso aí é numa ação judicial. Se você tenta essa documentação, você está resguardado, mesmo que você faça errado, né? Mas fazendo certo de ter o comprovante de entrega, o comprovante de compra, numa ação judicial, cai por terra, né? Uma outra coisa que acontece mais, você desconta o Vale Transporte em folha e não tem a comprovante de que adquiriu. Vai gerar o quê? Um desconto indevido e, ao mesmo tempo, uma receita. É uma burocracia, porque quando registra o funcionário, você dá aquela declaração, ele já declara, solicitando a quantidade, tudo. Se está lá na folha, ele assinou a folha, tem o desconto do vale,
Ele não discordou, é sinal que ele recebeu, né? É uma mera burocracia, né? Ok. Isso aí. É do Vale Transporte ainda, você quer falar, né? Traz aqui, Franciano, para nós. Passa aí. Toda hora eu esqueço seu nome. Repete seu nome para nós. É Cícero. Cícero. O colega lá acho que já falou o que eu ia falar, porque, na verdade, algumas empresas fornecem dinheiro para o funcionário e descontam 6% lá na folha. Só que, na hora que o funcionário recebe, da quitação que ele está recebendo, ele cita lá como se fosse Vale Transporte. Só que ele não tem a comprovação da compra. Então, nesse caso aí, está errado também, né? Porque ele tem que comprovar a compra e a entrega, né? Correto. Não basta ele fornecer dinheiro, mesmo que o funcionário está falando que está recebendo tantos Vale Transporte. É, porque a fiscalização, queira ou não, ainda ela é branda nesse assunto. Né? Mas está errado, então, né? Eli, aproveitando essa aí, normalmente existe a maioria das empresas que o empregado tem uma moto, tem a coisa, dão uma ajuda de custo para comprar gasolina, essas coisas. Isso aí, com uma ajuda de custo, seria tributado, né? No caso, seria INSS e FGTS. E aí, no caso, acho que não justificaria, né? Eu dar a gasolina como ajuda de custo. Deixa eu ouvir o doutor Atma aqui a respeito. Boa noite. Boa noite. Sobre essa questão do Vale Transporte, tudo que é afeto à documentação na Justiça do Trabalho, eu sempre opto por recomendar aos meus clientes, eu faço 2 ressalvas. Quanto mais documentos você tiver de todos os atos praticados, principalmente pagamentos e benefícios ao empregado, melhor. Isso é uma garantia segura de que você vai obter um êxito judicial? Não. Por quê? Porque documento na Justiça do Trabalho depende muito do entendimento do juiz, chega na hora da audiência, o empregado diz que não assinou, que aquela assinatura não é dele, e aí vai para testemunhas, entendeu? Testemunha na Justiça do Trabalho é diferente da Justiça Comum, que a testemunha na Justiça Comum não tem tanto valor assim como um documento. Na Justiça do Trabalho, esse entendimento ele é um pouco desvirtuado, a testemunha às vezes tem mais valor do que um documento, mas é aquela questão que o Arnon bem colocou, né? Quanto mais você puder se documentar em qualquer situação de Justiça do Trabalho, o ônus probatório sempre recai sobre quem? Sobre o empregador. Por quê? Porque, em tese, o empregador tem mais condições de produzir prova do que o empregado, né? E os senhores há de convir que realmente, sobre esse prisma, há até uma certa razão, né? A empresa é que tem a obrigação de manter os arquivos, o dossiê do empregado, tudo bonitinho, coletar todas as assinaturas. E a questão do repasse direto do dinheiro com relação ao Vale Transporte vai dar problema, entendeu? A legislação fala em comprar o vale e repassar, comprovar os 2 atos, entendeu? Nesse caso aí, você não vai dar conta de comprovar nem o primeiro. Nem o da compra, porque você não comprou. Correto? Ok. Obrigado. Vamos ver o Leandro aqui. Leandro, hoje já solucionou o seu problema. Para perguntar aqui para o rapaz, essa questão... Rale. Liga aí que não está desligado. O verdinho. O funcionário ele tem condição própria para ir para a empresa? Se ele tem condição própria para a empresa, não pode oferecer nenhum tipo de remuneração para ele, não. Se ele tiver condição própria, não pode, não. Entendeu? Porque toda remuneração, se for remuneração, tem que ser tributado. Se ele tem condição própria para ir para o trabalho, não pode oferecer nadinha para ele, não, nem ajuda de custo. Se tiver uma bicicleta, já era. Não, mas ele não está fornecendo como Vale Transporte. Ele está... Pois mas se ele tiver condição própria... Tipo assim, acredito assim, vamos ver a opinião, igual o Geraldo colocou. Você pode contratar um motoqueiro onde a gasolina você oferece para ele fazer o serviço. Não, agora, se ele só para ir para casa e voltar, beleza. não. Qual que é a condição aí? Qual que é a condição? É só para ele ir para casa e voltar? Motoboy ou é um motoboy? Só para ir e voltar? Então não pode. Então tá certo. O que for remuneração tem que ser tributado. Ok. Geraldo. Não é que não pode. Pode sim, desde que seja considerado salário, tranquilo. Não, tranquilo. Né? Tranquilo. Então, tem que ser tributado. Hein? Não, se exato. for remuneração, tem que ser tributado. É salário. Não.
Não, não pode descontar. Não pode descontar, 6% é só para o Vale Transporte. Deixa só um falar aí. A próxima agora? Vale Transporte, acabou? Todo mundo? Achei que então, vamos aí para a notificação do Geraldo. Achei que o Vale Transporte era coisa simples e rendeu muito, né? Notificação de lançamento. O que aconteceu? Foi feito o DARF do Carnê-Leão, com código 0190, e foi pago com código errado. Isso em 2010. A gente pega, por mais que a gente confere, passa por cima do erro. Fiz a declaração do imposto de renda da minha cliente. Agora, reprocessaram a declaração, encontrou lá uma falha do mês, que na verdade ele foi recolhido, só que foi recolhido com código errado. Então eles notificaram. Agora, na notificação, ele diz assim, eu não entendi bem, aqui que eu quero a ajuda dos colegas, porque ele fala em solicitação de regularização de lançamento e ele fala em impugnação. Então, eu não estou sabendo qual que eu tenho que fazer aqui, porque, inclusive, eu já fiz o REDARF. Fiz o REDARF através da conectividade social, né? E outra coisa, qual que eu vou fazer? Solicitação de regularização ou impugnação. E eu fui agendar na Receita Federal também, não achei nenhum assunto em relação a essas duas situações. Como fazer? Pergunta para o doutor Atman resolver para nós. Se ele quiser aqui analisar o documento, eu passo, ele pode dar a resposta depois, se for o caso. Só duas questões. Ele abriu prazo para impugnar ou... 30 dias, né? Ou... Impugnação ou... Solicitação de regularização do lançamento, que diz aqui, solicitação de regularização e logo embaixo, impugnação. Aí eu não entendi qual dos dois que eu tenho que fazer. A regularização nesse caso, porque o que acontece? A impugnação seria no caso do pagamento ter sido correto, mas por algum motivo alheio à atuação do contribuinte, a Receita não tenha computado esse pagamento. Esse é um caso, seria caso de impugnar, você ia lá apresentar os documentos, não, eu paguei aqui, está aqui o comprovante, tudo bonitinho, tudo confere, está aqui, paguei, tranquilo. No caso, como houve aí uma troca, né, no código, segundo que você relatou aí, você tem que solicitar o relançamento, né, a regularização do lançamento para pagar. Não, então valeu. É porque... Isso. Agora a questão aí, eu vou ficar te devendo só a questão aí de como é que agenda isso lá. Deixa o... Espera aí só um pouquinho. Deixa o Arnon falar lá, depois eu faço. Geraldo, eu tive um problema desse com um cliente, só que lá foi um erro dele do banco do Bradesco. Aí, o que ocorre? Você tem que regularizar a situação para poder fazer... no caso, seu gerou uma multa e mais a grossa lá que eles inventam lá, ou só foi a notificação? Não gerou multa a pagar? Gerou a notificação com a grossa. Com a grossa, né? Aí você sabe ali, subindo a República do Líbano, acima do Castro, do lado esquerdo, naquela esquina onde tinha, parece que é Via Condote, ali tem um atendimento da Receita Federal. Tem muito tempo, isso já tem uns 4 anos. Eu tive que ir lá, falar com um auditor lá, e aí eu tive que, depois que regularizou a situação, administrativamente lá, eu entrei com uma defesa, aí eles reduziram, ela pagou só o valor de fato, porque foi um erro do Bradesco no negócio da capitalização deles lá que eles mandou. Aí era 4 mil que tinha que pagar, esse trem, na verdade, era 2 e pouco, que dava de imposto mesmo. Aí pagou os 2 e pouco e mais uma multinha, eles reduziram lá. Nesse caso seu, que não tem nada a pagar, você tem que entrar, porque senão eles vai regularizar, mas você sabe, na Receita não é interligada as coisas. Você tem que dar satisfação para eles, vamos dizer lá assim. Você tem que entrar com esse requerimento lá e provando que você regularizou a situação.
Entendeu? Qualquer coisa você me fala, eu te explico direitinho lá onde que é, lá no... Ok, deixa Pois é, mas o Eudes. Deixa o Eudes dar mais um palpite lá para você. Espera aí, já está vindo lá. Está perto aí. Qual que está mais perto? Chegou 2 uma vez. É porque o outro fica com o Geraldo. Geraldo, lá no site da Receita tem um formulário, ele chama SLR, que é Solicitação de Retificação de Lançamento. Já está com ele aí? Eu fiz os dois, fiz a solicitação e fiz a impugnação. Só que, porque eu fiz a solicitação, não é a solicitação, é a impugnação, aí eu fiz os dois, né? Tá. A solicitação de regularização, o que você vai fazer? Porque já que você comprova que está correto e você fez já o REDARF, é só você explicar a situação que aconteceu e anexa o REDARF, anexa o DARF que foi recolhido errado e o REDARF do recolhimento, que lá ele saiu a alteração junto à Receita Federal, lá nos conformes. Para eles retificar o lançamento e vão, inclusive, cancelar esse documento aí. Quando você tiver com ele pronto, se você assinar, você assina por procuração, ou então, no caso, o seu contribuinte. Se ele não estiver presente, vai ter que reconhecer firma. Vai lá no protocolo, lá na Receita Federal, no protocolo lá naquele atendimento geral, né? E protocolo lá na hora. Então não precisa nem agendar. Não tem agendamento. Porque isso aí é um processo administrativo. É um processo administrativo. Lá ele vai caminhar, porque lá você vai colocar, porque na retificação de lançamento, você tem que colocar aí obrigatoriamente o número da notificação, né? Ele tem os dados. Então, você é só preencher e explica que houve erro no recolhimento. E, assim, ó, a regularização já foi feita através do REDARF, que está anexo, data de tal, o documento anexo. É porque, inclusive, eu coloquei o DARF feito corretamente, porém, o pagamento foi efetuado em código errado, ou seja, 0211. Eu acho que, além disso aqui, eu vou fazer outro e acrescentar. Que o mesmo foi retificado pelo REDARF. Né? O REDARF já foi. A REDARF foi feita em tal data aí, o documento junto. É só anexar. Beleza. Tira um axerox e apresentando o documento original, você. E protocolo e aguarda. Protocolo lá, eles vão dar originalidade na cópia, né? Pelo documento original. Depois você acompanha pela declaração. Para mim protocolar, não precisa nem levar a procuração do Se cliente. o cliente assinar e reconhecer firma, você não precisa levar, não. Mas se você... Senão ele tem que comprovar a assinatura, né? Ou então, se você assinar por procuração, você assina na hora lá e eles vão dar reconhecimento de firma pela sua assinatura. Vou pedir para reconhecer firma, então. É mais prático, às vezes. Ok. Passa aí para o Halley aí. Vamos ver facção. O Otávio agora vai trabalhar. Uma indústria de calçados... Otávio, a pergunta é para você. Pode falar, Halley. Uma indústria de calçado que recebe o material do cliente e industrializa e devolve a mercadoria, quer dizer, o produto. Nesse caso, quer dizer, o serviço ele é agregado do ICMS, IPI, essas coisas todas, não é isso? Não é nota de serviço. E eu tenho que receber, no caso dele, ele fabrica para a pessoa física. Esse feirante manda, vai lá, compra a mercadoria e manda para ele fazer. Depois pega essa mercadoria para revender. Nesse caso, eu poderia, no caso, emitir uma nota fiscal de entrada dessa mercadoria no estabelecimento, como uma mercadoria enviada para industrialização, quer dizer, uma matéria-prima enviada para industrialização, e depois enviar uma nota fiscal do agregamento. O Otávio já entendeu, deixa ele te explicar lá. Vai lá, Otávio. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acredito que você estaria envolvendo numa ilicitude tributária aí nesse caso, porque você é indústria e você, pela característica da sua empresa, e você transacionar com pessoas com CPF. E você mesmo fazer uma nota fiscal de entrada do seu produto. Para você. Poderia estar implicando aí em alguma situação, né, de simulação da transação comercial nesse caso. Então, eu acredito que para o CPF, se você quer fazer, você exige do seu cliente a nota fiscal dele. E ele tem a nota de origem do produto
certo? Porque senão você pode estar legalizando uma carga roubada, por exemplo. Você pode pegar o seu CPF... Não, deixa eu concluir aqui, senão eu pego o raciocínio. Você pode pegar uma pessoa que pegou uma carga roubada, por exemplo, sem origem, vamos dizer, sem origem. Aí você faz a nota fiscal de entrada para você e você pega, faz a facção, cobra o serviço que você está cobrando, emitindo a nota e devolvendo para ele aquele produto que ele te remeteu para fazer a facção. Porém, você está fazendo tudo com sua nota. Não, tudo bem, eu entendi. Eu entendi isso aí. Inclusive, é que eu estava orientando no caso lá, o cliente, ele fazer exatamente isso, mesmo que ele seja pessoa física, que leve o cupom fiscal, pelo menos o cupom fiscal. Não. Se você tem a origem do documento, você vai lá na AGEF e faz uma nota de remessa para industrialização para a sua empresa. Não é o que você pegar e você fazer uma própria nota da sua própria empresa para você, do seu CPF para isso. Essas são situações que muitas... Eu estava conversando com o Leandro isso aqui agora mesmo, ó, esse respeito aqui, ó, de remessa para garantia, entrada e tal. Agora o seu é facção. Então, eu acredito que essa situação, para que não possa descaracterizar pela legislação tributária de Goiás, essa transação comercial. Porque eu acredito que o seu cliente, pessoa física, que está fazendo lá, você tem que ter uma nota fiscal de remessa dele mesmo. Então, você pega e fala assim, olha, senhor fulano de tal, pode ser o GES ali, por exemplo, está com um cupomzinho fiscal. Como é que você vai lançar um cupom fiscal na entrada da mercadoria? Não, tá. Aí você vai falar, eu vou fazer uma entrada. Não, eu não acredito que você poderia fazer isso. Vá assinar a GENFA, faça-se uma nota fiscal daquele cupom remetendo para a sua empresa. Porque aí você mata o seu problema de início. E você já viu lá na frente outra coisa? Pensa lá na frente. Você, indústria, fazendo trabalho para pessoa física, emitindo para pessoa física. Daqui a um dia você tem que colocar ECF lá dentro. Aí. Já pensou nisso? Se não atingir aquele patamar lá que o Estado exige, lá na frente você é obrigado a colocar cupom fiscal. Pois é, mas no caso é o seguinte, porque atualmente, quer dizer, já teve uns casos aí que inclusive, quer dizer, uma empresa que está começando agora, inclusive estava emitindo até nota fiscal ao consumidor para esses camaradas. Mas a quantidade é muita, não tem como uma nota do consumidor cobrir tanto. Quer dizer, no caso, teria, para legalizar, seria fazer a industrialização e ter a origem, né, tanto a entrada do produto quanto a saída. E nesse caso aí, o que é que eu estaria tributando? Bom, vamos dar números a isso aí, né? Suponha que o seu cliente está fazendo uma remessa para você de R$10.000 de produtos para você. Para você cortar esse produto e você confeccionar tudo isso lá, transformar em sapato, ele te manda couro no valor de 10 mil, né? Aí você fala assim, não, vou te cobrar mais R$10.000, que seria o valor da facção. Aí você cobra os 10 mil dele, ele entrou 10 mil de mercadoria. No término, lá você vai colocar, eu fiz para você 10 mil sapatos. Eu te cobrei para fazer isso R$10.000. Você vai emitir uma nota fiscal de industrialização por encomenda, certo? Emite para isso, se não me engano, o CFP é o 5.924, se não me engano. Tá? Só um pouquinho, só para te dar o CFP correto. 5.924, né? Aí é o 5.924. Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria. Aí você vai cobrar os 10 mil, você emite os 10 mil nessa nota, que é o preço que você está cobrando no seu serviço. E você vai emitir outra nota fiscal para ele, devolvendo aqueles produtos acabados no valor da nota fiscal de entrou de seus produtos. Aí você fez 10 mil sapatos, devolvendo 10, ele entrou couro em R$10.000, devolvendo para ele 10 mil sapatos no valor de 10 mil. Tá certo? E lá na sua nota que você vai fazer o 5.924, você vai dizer confecção, tal, de 10 mil pares de sapato, tá, de acordo com a nota fiscal número tal de data tal. No caso, eu estaria devolvendo o material. Sim. E uma nota, só o valor do material. Sim. Com
a especificação também do material. Não. Não demais, não Você vai devolver para ele, é o 5.925, é o retorno da mercadoria recebida. O que você está fazendo? Você não está entregando para ele, não é produto acabado? Isso. Você vai devolver para ele 10 mil pares de sapato. E outro certo? No valor de 10 mil, que foi a matéria-prima que ele te enviou. E 10 mil reais no código 5.924, que é o que você vai fazer a tributação. Você não está cobrando a facção, né, 10 mil? Aí o código COFAP 5.924, que é é o produto que você industrializou. Só da mão de obra, só do que você efetuou. Da industrialização. E no caso que é Simples Nacional a empresa, estaria também tributando os 4,5%. Seria, no caso, pelo menos, já incluindo a parte do IPI. Correto, aí. Você industrializou o produto aí. Ok. Mas é uma operação, como o Otávio confirmou lá, uma operação arriscada. Uma indústria fazer uma transformação para uma pessoa física, um montante de produtos que não tem condições de ser consumido. É para revenda. Você sabe que vai ser para revenda. Então, a operação... Mas MEI, pode fazer um meio aí. O MEI para ele é fácil, Raleigh. É fácil. Tudo bem. É só alertando só. Deixa o presidente comentar aqui. Ó, o que o Eli falou aqui, falou que é risco. Não é risco, não. Vai ser autuado mesmo. E ele vai ser responsável por essa venda desse outro que ele está cobertando. Não faça isso não, que é fazer e pegar, viu? Ok. Vamos ali com o Zé Walter ali. Vamos mudar o rumo da prosa. Só retornando aqui. Vamos Geraldo, aposentar aí, né, Zé Walter? Não, só um minutinho. Geraldo, um cliente meu teve um problema hoje na Receita. Ele foi lá, não precisou agenda nem nada. Lá mesmo ele resolveu tudo. Certo? Então, vai lá, não precisa marcar nada. É o seguinte... Só alertando aí a respeito, já saiu um boato a respeito disso, é o seguinte, que tem muitos despachantes que estão pegando senha e não estão usando. Então, quando às vezes você vai lá, fica de bicão lá, chama uma senha que não é chamada, ou chama uma senha que não tem ninguém para ir, você se propõe e se candidata e dizem que eles estão atendendo. Isso não, lá é pessoa... acho que foi você que contou essa história, né? No caso de pessoa física, não tem que agendar. Ok. Caso. Então, vamos lá. Aposentar. É o seguinte. Um amigo meu, ele prestou serviço no Exército, me parece que em torno de 9 anos. Depois, na Polícia Militar, vamos dizer, entre Exército e Polícia Militar, em torno dos 12 anos. Depois... como enfermeiro, mais 2. E agora, ele é padre e tem que preparar para aposentar. A pergunta é, como ele vai provar esse tempo do Exército e o tempo da Polícia Militar para ele aposentar? Nada melhor do que o sargento Everaldo para responder. Não, essa é a mais fácil de todas. Se o senhor chegar lá, levar o certificado, no certificado dele lá está escrito, ó, entrou no exército tanto e tanto, saiu dia tanto e tanto. Está lá escrito, né? E lá na polícia, da mesma maneira, e no exército, me parece que foi dobrado, que eu reescrevi também. Né? Eu servi 5 anos, passou para 10, né? Ah, é? E é considerado profissão especial, não é? Ele é o tempo é mais rápido para aposentar. É porque ele estava até tentando já... pagar por o tempo que ele ficou sem, eu falei assim, não paga não, paga um pouquinho a mais, ao invés de pagar sobre um salário, hipoteticamente, paga sobre 2, 3, que você vai aproveitar esse tempo para trás. Eu pergunto, o Geraldo que entende bem disso, quantos anos é para aposentar? Ele tem quantos anos? Ele deve ter em torno de 53. Então tá novo, não, aposenta agora não, só deixa para depois. Não, ele está querendo já programar para... Não, olha bem, no caso dele específico, né, Geraldo? Ele pode, não tem igual, ele paga
56 para 70 e quanto? 75? 65. 65. 10 anos aí, ó. E ela para aposentar por velhice é muito melhor do que a Deixa o Geraldo comentar. Não, a questão aí parece que o Everaldo falou está bem fácil dele. A minha, que foi mais complicada, que eu trabalhei na prefeitura de Buriti Alegre, e prefeitura às vezes nem paga e às vezes é outro tipo de previdência, né? Então eu trabalhei 2 anos e meio na prefeitura de Buriti Alegre. Então o que eu fiz? Fui lá na prefeitura e pedi uma... Eu até tenho lá o documento, posso depois trazer. Uma certidão para fazer uma averbação, tá? Então, eu tenho o documento lá, posso trazer para o Zé Valdo, mais ou menos. Então, no caso do Exército, aí, igual o Fernando falou, não tem segredo. Então, quando no caso de empresas que não têm o comprovante, as certidões que você trabalhou lá. Agora, só alertando aí, retificando um pouquinho, que a aposentadoria hoje e a contribuição para a Previdência é sobre a remuneração efetiva que ele recebe. Certo? Então, na realidade, você falou 2, 3 salários aí. Quer dizer, se ele ganhar 5 mil, vai contribuir com o teto. Se ele ganhar 2 mil, é sobre 2 mil. Se ele ganhar um salário, é um salário. Então, tem que verificar essa hipótese. É complicado, igreja pobre. O Otávio aqui. Essa é uma questãozinha, voltando àquele negócio do Harley, da facção. Harley, eu falei um código para você aqui. O código da nota fiscal, que é a prestação de serviço que você fez, é o 5124. Eu vou só ler para você entender. Olha aqui, ó. Industrialização efetuado para outra empresa. Tá? Não falem de pessoa física. Tá certo? E o retorno da mercadoria é o 5.902. Tá certo? 5.902, que trata, a nomenclatura eu vou ler para você também. Retorno de mercadoria utilizado na industrialização por encomenda. Ok? Ok, vamos aposentar de novo. 5.124 e 5.902. 5 quanto? 5.124 e 5.902. É isso mesmo. Voltando com a aposentadoria, os ministros religiosos têm a contribuição para o fundo ministerial. Você pode contribuir para o fundo ministerial e é menor do que os outros e terá o direito de aposentar tranquilo com um valor que ele estipular como tal. Se vamos supor que ele resolva contribuir por 6 salários mínimos, será 6 salários mínimos. Se for 1 salário, será sobre 1, embora ele ganhe 10. Ele não é obrigado, como nós autônomos, então fala acima chorando ou não, pagar sobre o teto e pagar tudo, né? Se ele quiser sobre 5 mil, 10 mil? Não, tem teto, rapaz. Ué. Tem teto, ué. Você disse que não tinha teto? Não vamos exagerar as coisas. Você ainda falou nós, humildes. Aposentadoria fora do teto, somente para funcionários estatutários. Só estatutários têm esses privilégios. E vem reforma aí, né? E daí vem aí, cuidado. Esse fundo ministerial, ele é gerido por quê? Por quem? É também pela Previdência. Ah. Você tem o telefone do Ari Leles? De quem? Ari Leles. Tenho. Pode conversar com ele, que ele vai te dar uma grande aula disso aí. Ele é doutor nisso. Eu sei disso. Ok, vamos levar lá para o Arnon lá. O Arnon quer... Ou já não quer palpitar mais? Vamos ver, o Arnon vai falar mais alguma coisa de aposentadoria ali. O Eli, lembrando, como ele falou aí, como tem da Previdência privada e da Previdência pública, esse ano mesmo eu corri atrás de um negócio desse para um primo meu, ele foi aposentar. Ele trabalhava na Secretaria de Educação e dependia do tempo para aposentar. Pelo órgão público não deu tempo de contribuição. Aí teve que aposentar pela Previdência. E o pessoal costuma deixar para a época de aposentar essas averbações. É um grande erro, é até a título de alerta. Quem tem essa prestação para a Previdência pública e privada e não vai aposentar pela pública, já corre atrás das averbações, porque quanto mais tempo você deixa passar, pior fica. Lá no dele, ele deu entrada no INSS, cumpriu por um lado, mas por outro não.
Rapaz, se você vê a missa, porque aí todos do Estado têm que passar pelo IPASGO. A Previdência, todas as averbações do Estado, você pega um relatório, uma certidão no órgão de origem, de lá você leva para o IPASGO, é uma verdadeira novela. E demorado. E aí, às vezes, você já agenda, o seu tempo na Previdência expira, você perde até do tempo que você já tinha direito à aposentadoria. Entendeu? Nesse caso que o Zé Walter falou, ele vai ter que pegar a averbação no Exército e a averbação na militar e levar lá para o IPASGO. E lá é uma novela, é demorado. Às vezes o cara chega, não está na época de aposentar, não. Arruma isso agora, já deixa prontinho, organizadinho. O do meu primo, eu fui na Secretaria de Educação 2 vezes, e 2 vezes no IPASGO, levou para o INSS, teve que voltar. Foi mais de 8 meses só essa novela. E está sem receber até hoje. A hora que recebe acumulado. Do Exército também tem que levar no IPASGO? Só certificar serve. Para você averbar no INSS, basta levar o certificado. O Arlon falou que era para levar do Exército no IPASGO, não. Não, no IPASGO não. No IPASGO por quê, hein? O Instituto de Previdência do polícia, Estado, né? Todos os órgãos do Estado é gerido pelo Instituto de Previdência, que é gerido pelo IPASGO. É o... E não sei quantos deles lá, entendeu? IPASE, um trem assim. Ok. Passa para o Leandro esse microfone aí. Ato declaratório executivo. Otávio, você está com coisa para jogar no site da Receita? Para nós aí? Pega aí, Otávio. O que acontece? Essas empresas estão recebendo o ADE, o Ato Declaratório Executivo. Tem 2 informações lá no site da Receita. Uma está de acordo com o que o cliente recebe. Após a regularização no prazo de 30 dias da data de ciência, se você tomar a iniciativa, esquece o desenquadramento do Simples Nacional. Aí tem uma primeira lá, uma última que eles deixaram lá, que os ADEs, parece que o ADE depois de 3 de outubro, ou 3 de setembro. Se você for fazer o parcelamento depois, parece que não considera. Não, é o seguinte, esse ato declaratório executivo é o seguinte, na resolução 94 do Simples Nacional, aí regulamentado pela Instrução Normativa 1229, todo mundo fez aquele parcelamento que foi aberto para as empresas do Simples, que até então não poderiam fazer parcelamento. Com a resolução 94 e a Instrução Normativa 1229, todo mundo correu e fez aquele parcelamento. Quem fez aquele parcelamento, requereu aquele parcelamento na Receita Federal, até 3 de setembro, que quando saiu aquele ato declaratório, que entregou para todo mundo, quem fez aquele parcelamento não precisa preocupar, porque aquele ato declaratório foi cancelado. E quem fez depois de 3 de setembro? Aí você já tem que preocupar. Pois é, mas aí é que eu quero saber. E desenquadra ou não desenquadra? Você tem que procurar, porque lá fala até 3 de setembro. Então, se você fez após 3 de setembro, você já tinha recebido o ato declaratório. É porque eu quero saber o seguinte, porque no ato declaratório que o cliente está recebendo, fala lá no prazo, se você fizer a regularização no prazo de 30 dias. Então, o que é que eu sigo? Esse ato que o cliente está recebendo ou essa última? Se você vê, pois é, se você tem aquele comprovante do parcelamento do Simples na Receita Federal, após 3 de setembro, você tem que fazer regularizar agora. Ir lá e regularizar, que aquele parcelamento, pelo que está escrito pelo ato declaratório, não tem validade. Até 3 de setembro ele tem validade. Quem requereu o parcelamento pela Resolução 94, Instrução Normativa 229, após 3 de setembro, tem que procurar solução na Receita. O INSS também desconsiderou, para fins de desenquadramento, nesse caso só do ADE, que eles parece soltaram também uma informação que, por causa da listagem indevida de débito, desconsiderou o INSS. Vai ficar só o débito do Simples mesmo. Correto. Também desconsiderou, né? Quer falar, presidente? Fala aí, Otávio. Você que estava com a bola da vez, eu cortei. Não, agora ele está falando aí, ó, que ele saiu um novo comunicado, né? É esse aqui que você está falando?
Aí saiu um novo comunicado da Receita. Só que ele não colocou a data dele aqui. Não sei se tem a data no final dele aqui. Ó. Não tem a data dele. E um do que eles falam aqui, ó, que em 29 de outubro, essa coordenação disponibilizar no sítio da Receita Federal, na internet, a situação atualizada dos demais débitos do Simples Nacional e demais débitos de tributos federais, inclusive aqueles que, sob cobrança da Procuradoria, da PGFN, para os contribuintes que receberam a ADE, possam efetuar consulta de sua situação atualizada. Para os débitos que, se não constarem da nova consulta, significa que foram regularizados ou desconsiderados. Né? Aí, ó, no outro parágrafo, assim sugerindo aos contribuintes que tiveram exclusivamente débitos listados indevidamente, que aguardem a disponibilização de nova consulta em data supracitada. Então, aí, ó, essa orientação aplicava aos contribuintes cujo prazo de apresentação de 30 dias de impugnação. Não haja transcorrido a consulta. O que eu tenho feito agora? O que eu fiz agora? Eu fui lá no site, peguei a certificação digital, consultei CNPJ por CNPJ. De novo. Por quê? Poderia ter outro débito lá que não estava aqui no que veio no ADE. E você, com certeza você vai encontrar. Teve débito 2009 e 2010. Não teve? Aí, então, o que eu fiz? CNPJ por CNPJ das minhas empresas, consultei situação fiscal no Simples Nacional e Previdenciária. E apareceu débito 2009 e 2010. Olha só. Aí o que eu fiz? Tem a oportunidade de parcelamento, vamos parcelar. Tá certo? Essa questão que você estava colocando aí, né? Outro conselho também, quando você vai fazer o seu DAS, vai sair uma mensagem lá. Todos que saem a mensagem, você entra lá, que tem o extrato, o que é seu débito. Você confere direitinho qual é aquele débito. E outra coisa, quem não assistiu o vídeo da reunião que o Glauco fez aqui, que eu acho que a Receita vai... Isso, suposição, que a Receita não vai excluir ninguém por enquanto, porque até o Estado ainda vai notificar a parte do ICMS. Então, todos aqueles débitos que estão no ADE, ele está incluso, ou quem fez o parcelamento pela Resolução 94, fez total. E a Receita falou para o Cefaz, que é de competência, o ICMS é de competência do Cefaz, então a Receita vai passar para o Cefaz o que é de competência dela e o Cefaz vai notificar dentro ainda desse prazo do perdão fiscal para que os contribuintes possam parcelar, que foi um achado, né? Porque vai parcelar sem multa ou então com redução de multa. Então a Receita só vai consolidar o dia que o Glauco esteve aqui, a gente apresentou isso para você. Acho que você não estava presente. Pois eu só assisti. Você assistiu, né? A gente tinha tratado disso lá, e inclusive até fiz a observação aqui para os nossos internautas que pudesse verificar o extrato do Simples Nacional com o valor quando você consulta débito lá. Correto. Vocês podem observar que o ICMS não está contido no valor do Simples Nacional. Tem uns extratos, Otávio, não sei se você consegue. Principal, cheio, devedor. Devedor, menos o ICMS. Tá menos aí ICMS. Você vai lá, está lá o ICMS. Tá? Fala aí, tá? Então, tá, no caso, a Receita só vai deferir então parcelamento depois que tiver todas essas notificações do ICMS? Porque quando ela consolidar, ela tem que tirar a parte do ICMS, não é isso? Ela já tirou o ICMS. Ela já tirou o ICMS. Deixa o Zé Valdo falar aí um pouquinho. Depois eu passo lá, José. Verdinho aí. Aquele dia eu deixei com Glauco. Quando a gente entra para fazer simulação de parcelamento dessa nova lei, dessa recuperar, está dando valor maior do que se eu calcular prestação por prestação. Deixei com ele ficou de olhar isto. Liguei para a secretária dele, ele não estava lá e tal. Ninguém me retornou. Fábio, você verificou alguma coisa? Não foi possível. Liga para o Fábio amanhã, que o Fábio é assim com ele. Ó. 2 vezes que eu liguei, ele não estava. Agora, eu aconselhava, se você puder vir aqui para a gente ir lá, porque essas coisas só indo lá. Né? A gente pega o carro, vai lá e aperta esse povo. Ok. Se você puder. Porque por telefone eles vão escorregar. E até... Deixa o Joãozinho falar ali, depois eu passo. O microfone para o Joãozinho aí. Passa aí para trás aí para nós, Zé Valdo.
Aí, Leandro, ó, com relação ao débito previdenciário, que eu estava procurando aqui, está falando, quanto em relação aos débitos previdenciários, embora não venha a ensejar a exclusão do devedor do Simples Nacional, está nesse parágrafo aqui, ó. Está aqui, ó. Opa. Está nesse parágrafo aqui, ó, só para fechar com você. Aqui, ó, quanto aos débitos previdenciários, embora não venha a ensejar a exclusão do devedor do Simples Nacional neste momento, continuarão sendo objeto de cobrança mediante outros procedimentos de iniciativa desta CODAC. E caso permaneçam inadimplidos, serão motivo para a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional no processamento a ser realizado em 2013, a qual terá efeito em 2014. É o que você acabou de falar. Tá? Ok, Josino. A gente está ouvindo falar aí na exclusão do ICMS, né? E o ISS? O ISS, amanhã, tem um fórum que vai do dia 7 ao dia 14 para negociação. Dizem que nesse fórum existe a possibilidade de redução de 100% da multa. Certo? Agora, tem que agendar aí nos VaptVup aí, da vida aí, eu não sei... Eli, deixa eu dar informação. Na CIEG só vai atender... A CIEG ali tem um VaptVup, chama VaptVup empresarial. Lá só vai atender pessoa jurídica. Pessoa física, se eu não me engano, vai ser naquela feira da estação, onde vai atender as pessoas físicas. Jurídica, só na CIEG. Então é isso aí. Ok. Ali. Deixa o Carlos falar ali agora. Ali é o seguinte, quando tem um posicionamento que a Receita vai entrar em contato com as empresas, pode aguardar tranquilo. Você fala a Receita Estadual, do Recuperar? A federal, normal. Porque eu solicitei... Não, a federal não é bom esperar, não. Sabe o que no caso, está acontecendo? Eu solicitei em janeiro de 2012 o parcelamento. Tirei o ICMS, tudo, parcelei o ICMS, cinco empresas lá. Paguei o ICMS, já quitei o ICMS. E a Receita, a gente vai lá, ninguém fala nada, ninguém fala que tem. Não, vai ser consolidado. Quando? Como é que vai ficar isso aí? E aí, quando a gente vai fazer o DAF, está lá na cobrança. Eu tenho o documento de parcelamento. Você fala naquele parcelamento da Resolução 94. Exatamente, isso mesmo. Né? Eu tenho o documento, o comprovante que eu dei entrada no parcelamento, já parcelei o ICMS, mas quando eu vou calcular um DAS, está lá, tá, que a empresa está inadimplente, aparece a Receita... Qualquer coisa, o interessante seria o seguinte, já que você tem anexa o comprovante do parcelamento, faz um ofício e protocola, porque caso desenquadrar você, te excluir, você tem um documento para você argumentar juridicamente ou administrativamente. Tá? Pois é, mas a certidão vai dar pendência. Deixa o Geraldo falar aqui. Peraí. Não, estou querendo fazer uma pergunta para ele. Se você fizer uma consulta na situação fiscal, lá aparece o débito na conta corrente, logo embaixo não está dizendo que está suspenso, não? Porque eu tenho um caso do parcelamento também, do Simples Nacional, que fiz, acho que foi mais ou menos novembro ou dezembro de 2011. Aí você entra lá na situação fiscal, ele está o débito na conta corrente, mas logo em seguida está dizendo que aquele CNPJ, aquela empresa, qualquer débito do Simples Nacional, estão com exigibilidade suspensas. Então, ele deve olhar. Isso aí. Se não constar isso... está desconhecido o parcelamento dele. Porque a hora que você vou fazer o DAS, se não tiver nenhuma mensagem lá, é porque ele está suspenso. Está suspenso. Está com exigibilidade suspensa. Tá? Microfone ali para o Derli ali. Metade. Meia é metade? Deve ser, né? Eu acho que já foi até discutido aqui outro dia, mas eu quero transformar um MEI... Vamos ouvir aí, pessoal, senão nós não conseguimos. Transformar um MEI numa empresa normal do Simples. Aí eu não sei quais os procedimentos. Junta comercial, vou ter que fazer requerimento de empresário. Isso aí o Eudes é professor nesse trem. Transformar MEI para empresários. MEI? Não, do MEI eu não sei não. Só inteiro, só mexo com os inteiros. Então a metade. Fala da metade aí. Espera
Espera aí, pessoal, o som aí está muito alto. Vai aí, Zé Walter. É o seguinte. Ivando, Carlinho. Faça um requerimento na junta comercial. Você vai fazer a alteração, tirar aquele CPF e colocar ME. Correto? E aguardar o trâmite legal. Depois você faz o CNPJ, a alteração do CNPJ, que atualmente, realmente você vai alterar, né, vai tirar aquele CPF. E na prefeitura também você vai fazer as alterações. No Estado? Também acredito, embora há quem fala que não é necessário, mas eu acredito que eu vou fazer a alteração no Estado. Por quê? Mudou, tirou aquele CPF e colocou o ME. Não, primeiro passo é o desenquadramento. A hora que você faz o desenquadramento, ela se torna simples. Deixa eu te falar, você está desenquadrando por algum motivo ou por opção? Opção do contribuinte? No meu caso, foi por um motivo. Que a empresa já tinha faturado em 4 meses quase 100 mil. Não, tem, por opção, opção do contribuinte tem. Ele pode provocar o motivo. Não, tem... Ele vai registrar 2 funcionários. Registra 2 empregados, pronto. Opção? Tá. Então, entendeu aí, né, Derlia? Mais alguma sugestão do MEI aí? No verde. Chegou o verde. É o seguinte, eu fiz uma dessa aí, certo? Eu coloquei no faturamento, né? Colocou tudo, realmente isso aconteceu, mas só que ele vai lá para janeiro de 2013. Aí você consulta, ele vai só janeiro de 2013, que ele vai ser excluído só em janeiro de 2013. Eu tirei o CPF, coloquei MF, fiz no Estado, fiz na Receita Federal também, tudo, mas até hoje a Receita libera para ele. Não, mas a lei diz o seguinte, 30 dias após o mês de desenquadramento. Exato, eu fiz isso. E, na realidade, se você fizer o DBE, após 30 dias, já vem, você entra lá, não tem e-mail mais. Foi feito tudo isso. Eu tive lá semana passada com o documento e falei, por que não sai? É porque ainda o seu faturamento ainda está pequeno. Não chegou ainda não chegou no limite. Ainda não está no limite. Então deve ser justamente... o Leandro comentou aqui, tem que ter um motivo, só que o seu motivo não aconteceu. Foi um motivo informal, na realidade, né? Mas aí o cara aumentou, mas não chegou no limite ainda. Porque ele tem o controle do seu faturamento. Exato, estou com o controle certinho, quer dizer, não, é porque não ultrapassou. Aí ele joga lá para janeiro. Então, até lá... Hoje a Receita está com o controle todo. Você vê que dentro do CNPJ ele sabe quem é EPP, quem não é. E só libera a guia para ele só do MEI, todo mês. Até agora, até essa última agora ainda liberou do MEI. Então, não vai ter... O MEI tem. O MEI tem. Você tem aqui, mas não tem lá. Você tem pessoalmente, mas lá na Receita não existe isso informado. Se você paga aqueles, quando você pega lá aquele recibo da Dazen, ele vem lá. Não, quando você for, do MEI lá da Dazen. O MEI, eu não achei aonde que a Receita vai saber o que eu... Aonde? Não, eu tenho... Ele. Deixa o Fábio falar aqui. Porque o MEI, você só vai informar a sua receita quando você fizer a sua declaração de imposto de renda. Durante o mês não existe informação de receita para o MEI. É porque não tem o DAS, né? Não tem o DAS. Mas então... Espera aí um pouquinho. Deixa ele falar aí. Não, o Geraldo está certo. Só que o Estado já está notificando alguns MEIs, não pela receita que ele não tem, mas pelas compras, né? Então, ou seja, o faturamento mensal do MEI é o quê? É 5 mil. Né? Então, o Estado está detectando, através da nota fiscal eletrônica, as compras desse MEI que estão chegando a mais de 5 mil. Então, você está comprando mais de 5 mil por mês, eles estão notificando. Receita maior, né? Todo MEI é obrigado a fazer a primeira CFIP. Quando você registra o MEI,
tem a obrigatoriedade, é obrigatório, tá lá na legislação, se entrar lá, você vai ver a instrução. Mas está na instrução dele. Eu peguei essa semana, inclusive, eu estou com um MEI que tem funcionário, eu fui fazer... Não, espera aí. Inclusive, o que eu estou falando, inclusive eu estou com um MEI que tem funcionário, aí nessa instrução que eu fui pegar para o funcionário, eu achei a que não tem funcionário. A não existência de funcionário é obrigatório a CFIP do primeiro mês. Caso contrário, você terá... o seu CNPJ estará negativo e não terá nenhuma certidão de nada. Passa o do microfone. Do FGTS, do INSS, de tudo. Okay. Passa o microfone para o Geraldo aí. Espera aí, João. Pode ter fundamento. Se ele leu na instrução, tudo bem. Agora, só que se é obrigado, quando eu vou requerer uma baixa, eles não iam pedir essa GFIP? Eu dei baixa, acabei de dar baixa no MEI essa semana. Não pedir nada na Receita Federal. Nada. Simplesmente o DBE. Simplesmente o DBE. Vamos ter que... A baixa eu acredito que você deu. A lei que está escrita lá, depois você vai ensinar para nós. Acha para nós, viu, Fábio? Ok. Tá. Nós vamos verificar. Vamos procurar lá na lei. Ele só fala que não precisa pagar contador. Vamos procurar na legislação. O microfone aí para o Pedro aí, ó. Desejar as boas-vindas para ele depois de muito tempo. Eli, ficou na riqueza. Eu vou fazer já aqui um questionamento que eu pesquisei para ver se vai bater com o que eu cheguei à conclusão. Tem uma empresa aqui que até setembro ela vendeu 4.214. O limite é 3.600, né? Só que eu vi uma amiga que a gente olha lá, tem uma opção de 20% acima do 3.600, não é isso? Até 20%. Até 20%. Esses 20% dá 4.320. Então, em setembro, 4.214, ela não estourou. Quando foi agora em outubro, ela vendeu 288. Então, deu 4.503. Então, pelo que eu pesquisei lá, em novembro, aí, por exemplo, em novembro, agora em outubro ainda é Simples Nacional, né? Em novembro, e eu já vou, até no último dia útil, eu vou pedir a exclusão na Receita Federal, e a partir de novembro vai ser uma empresa no lucro presumido. Apresentou todas aquelas exigências que tem o lucro presumido, inclusive o departamento pessoal, a Previdência Social. Previdência, o Estado, ICMS, tudo. SPED. O SPED, então Lá quando ela ultrapassou os 3.600, já apareceu o excesso lá, porque a tabela muda. Já calculou com excesso os 20%. Já, né? né? No mês de setembro eu pesquisei aqui, a gente fez um levantamento. Deu. Vamos ouvir o Fábio. Vamos esse procedimento mesmo? Pode falar, Fábio. Não, eu estava achando aqui o questionamento que o Ivan falou, que é o seguinte... Aí, o ato declaratório Kodak 49, só que ele fala o seguinte, o MEI a que se refere o artigo 1º, quando da inexistência de recolhimento do FGTS e de informações à GFIP, com indicativo de ausência de fato gerador, deixa eu ler direito aqui, o MEI a que se refere o artigo 1º, quando da inexistência de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de informações da Previdência Social, somente deverá entregar a GFIP com indicativo de ausência de fato gerador, ou seja, sem movimento, para a competência subsequente àquela para a qual entregou a GFIP com fatos geradores. Entendeu? Então, se você não tem empregado, nunca teve, não precisa. Agora, se você teve e parou de ter... Esse aqui é o declaratório que trata do assunto. Agora, a sua colocação qual é? Repita, por favor. Em relação ao Simples Nacional, aí, o excesso. Por exemplo, eu ultrapassei em setembro, eu já ultrapassei os 3.600, na hora que eu joguei os 20%, ainda não atingiu. Quando eu peguei a receita de outubro, aí eu ultrapassei, já foi para 4.503, sendo que o limite era 4.320.
Então, agora, novembro é presumido, a Previdência Social vai ser... Não. A empresa, ela está em início de atividade? Não, firma que começou em 2006. Não. Ela vai ser majorada em 20% e sai no ano que vem. Peraí, o Everaldo. É isso aí que era a minha dúvida. O Everaldo aqui. Peraí, vamos ouvir o Everaldo aqui, que ele achou o negócio. Ligou. Eu estava pensando igual o Fábio ali, mas o nosso colega, infelizmente, está no brejo, né? A empresa de pequeno porte, do ano calendário, cedeu o limite da receita bruta anual previsto no inciso 9, ficará excluído no mês subsequente à ocorrência do excesso que tem trato jurídico diferenciado para vir aí vem aqui, ó. Os efeitos da exclusão prevista nesse artigo no ano calendário subsequente, se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%. Então, se for superior, infelizmente, é no mês subsequente. Tranquilo. Aí é que você teria que ter os livros fiscais, tudo pronto, porque... Não, agora, inclusive, que eu descobri, eu peguei a receita de outubro hoje, né? Então, por exemplo, igual lá já está emitindo a nota lá, eu já tenho que pedir o programador para essas notas que estão sendo emitidas a partir de 1º de novembro. Tributadas. Elas já vão ser tributadas. Tem como fazer uma retificação ou não muda nada nisso aí? Pelo fato dela ter deixado de ser simples. Não, primeiramente, acho que você tem que fazer o levantamento do estoque. Acho que o estoque, para você verificar a possibilidade de crédito desse estoque. No mês subsequente, você no dia 1º do mês de outubro... 31 de outubro agora, eu tenho que fazer um fechamento de estoque. Ela ultrapassou no mês de outubro? Em outubro, que ela está dentro... ultrapassou os 20%. Olha bem, fica excluído no mês subsequente. Justo. Em outubro, ela ultrapassou. E ultrapassou esse limite aqui? Ultrapassou. Se ela ultrapassou, no dia 1º de novembro, faz o levantamento do estoque e vê, como o Eli falou, se tem crédito ou não, para você começar no presumido ou no real. No caso, mercadoria monofásica, pneu, então... Pneu. Mas mesmo assim, eu tenho que levantar o estoque, não tem? Então, eu tenho que fazer o levantamento de estoque em 1º de novembro. Tranquilo. Era a única coisa, então, que estava O faltando. estoque seria 31 de outubro. Pois 1º de outubro já... Em termos lá da emissão das notas fiscais, vai mudar algum código? Vai, né? Isso o programador já tem que... Bem, se ele emitiu nota fiscal em dia 1º, dia 2, dia 3, erradamente... Já emitiu, porque já emitiu. Isso vai influenciar muito porque ela é monofásica, está imposto retido, então a pessoa que comprou o pneu não vai influenciar muito, não sei se ele vai revender, não sei se essa empresa não deve ser atacadista, né? Atacadista. Então, vai influenciar alguma coisinha. Né? E já tem que começar com o SPED lá, né? Saída por produto. Isso a partir de 1º de novembro, né? O SPED. Correto. Abacaxi. E dobra o honorário, tá? Gente, isso aqui eu verifiquei porque eu fui preocupar com o problema de um amigo meu ontem. Aí fui correr atrás, eu fui, minha firma estava nessa situação. E já estou com 6 dias de atraso, né? Então, isso aí, como eu interessei para o problema dos outros... Mas em setembro você já tinha que ter ficado com a antena ligada. Não, mas isso que eu estou te falando. Quando eu preocupei com outro, que eu vi que era a secretária que estava fazendo, né? Onde que muitos amigos meus estão nessa situação de estar sendo desenquadrado em 2010, justamente por isso, né? Hein, colega? Ainda bem que você se preocupou com o outro e o benefício que você recebeu por preocupar com o outro, você se alertou você. Não, isso que eu falei. Já quer dizer, né? Já vem em dobro, né? Por isso que essa reunião nossa, desde 1989, né, que ela existe, sempre com esse intuito de alertar as pessoas. Teve um colega uma vez aqui... O professor Everaldo esperando o Geraldo. Teve um colega uma vez aqui que olhou o lado social desse danado do Simples Nacional. O que aconteceu? O empregado reclamou, me parece, uns 3 anos atrás. Essa reclamação foi considerada verídica. Eles consideraram o danado Simples Nacional 3 anos atrás. Cuidado com isso, hein? Então, quem tem empresa do Simples Nacional, não deixe de registrar o seu empregado. Porque, se não registrou,
está fora do Simples Nacional. Fábio, deixa o Fábio falar ali. Não, é só com relação ao Estado, essa questão de exclusão do Simples Nacional, tem que dar uma lida na IN, Instituição Normativa 1020, né, que ela fala lá no artigo 2º, o contribuinte excluído do Simples Nacional fica obrigado a EFD a partir da data do efeito da exclusão do referido regime. E tem mais outras coisas, é bom você dar uma lida na IN 1020, da Secretaria da Fazenda. 1020. É, de 2010. Você faz, é. Passa o microfone aí para o colega, acho que é a primeira vez também, o Ismael. Ele quer saber do Simples. Não sei se ventilou o assunto que ele quer, mas... Boa noite, né? Esse amigo que o Pedro falou sou eu, né? Então, se ele está no brejo, eu estou na areia movediça, né? Eu recebi um comunicado junto à Cefaz, comunicando às empresas que ele seria desenquadrado pelo motivo do faturamento ter passado, né? E esse sócio participava de uma empresa com 5%, né? E eu passei despercebido de olhar esse somatório. Então, quer dizer, essas duas empresas vão ser desenquadradas e vai ser um transtorno tão grande que eu estou com mais ou menos 5 dias que não durmo direito, né? Então, é complicado demais, né? E esse cliente é um dos melhores clientes que eu tenho, né? E também bastante funcionário, então uns 80 funcionários registrados. Se ele for excluído do Simples a partir de igual o Estado quer que seja dos últimos 5 anos para trás, do momento que ele teve, né? Eu fiz o levantamento em 2009 e automaticamente ele vai ser excluído. Então, 9, 10, 11 e 12 também está enrolado, né? Aí, inclusive, eu tive aqui na semana passada, conversando com o presidente do conselho, o senhor Veraldo, e ele falou assim, rapaz, agora que você vem no sindicato só para ver esse problema, né? Quanto tempo tem essa reunião aí, tal. Quer dizer que eu vim agora, eu estou achando muito interessante, né, porque a gente discute, põe o que deve ser feito, o que não é, o que não deve, né? Que a gente passa as coisas assim, por livre, né, tal, né? Inclusive, eu falei para ele, menino, quando ele falou isso para mim, me deu uma dor no coração tão grande. Eu fico imaginando, certo, a aflição do nosso colega, gente. Me doeu dentro, certo? E ele enquadrou nesse artigo aqui, por infelicidade. Na semana passada, nós falamos exatamente desse danado aqui. Até o Eli pediu, interpreta esse artigo, não foi isso, Eli? Parece que estava falando para o colega, certo? A interpretação desse artigo, infelizmente, é aquilo mesmo, que se eu tiver uma firma individual e eu participar com 1% de outra empresa, e ela ultrapassou o limite, e essa empresa, elas também ser beneficiadas pelo Simples Nacional, automaticamente as duas estão fora do Simples Nacional. Agora, me parece que existe N casos desse sentido. Assim como nós conseguimos que o secretário da Fazenda sensibilizasse para não voltar 5 anos atrás naquelas empresas que não estavam fazendo contabilidade, vamos ver o quantitativo dessas de notificação que existe. Nós vamos tentar, juntamente com o Evaristo, que é o da Federação do Comércio, e com o Cindy Loja, essa empresa sua pertence ao sindicato. Qual sindicato? A atividade dela é indústria de pães, né? Indústria de pães, alimentação. Indústria Sinipão. Então, nós vamos tentar, para sensibilizar, ver se ele poderá... Vamos esquecer o passado, a partir de 2013, né? Vamos torcer o máximo que possível, mas isso aí vai depender da federação também, do sindicato de vocês. Nada impede a gente pedir. O máximo que acontecer é falar não, né? Então, nós vamos tentar de tudo para ver se reverte isso aí, porque, olha bem, querendo ou não,
o Estado também tem uma parcela de culpa nisso aí. Ora, se essas duas empresas ultrapassaram, então era obrigação do Estado falar que você estaria fora do Simples Nacional a partir de 2012, não era? Era obrigação. Concordo. O contribuinte vai lá pedir a exclusão. Eles estão fazendo a coisa assim, que isso aconteceu com a sobrinha minha também. Então, ela teve lá e ele pediu que ela que tem que entrar com a exclusão, e eles não vão, agora eu não sei se é baseado nesse perdão que tem aí agora, ou que eles não iam cobrar a multa. Agora, eu não sei se ela entendeu isso. Eu acredito que foi baseado nesse perdão que está tendo aí agora. Mas eles estão querendo que ela vá lá pedir, solicitar a exclusão, sendo que eu acho que isso é igual você falou, a responsabilidade não era deles. Bem, olha, colega, o negócio já está preto, né? Já estamos no mês de outubro. Eles simplesmente não, eles mandaram somente comunicado. Comunicado. Quem desclassifica a escrita não é o Estado. Aqui embaixo, no outro artigo aqui, ó. É o seguinte, ó, pessoal. Eu tive um caso que a empresa é pequenininha, certo? Mas ela tinha uma filial. Aí, aparecia lá, está desenquadrado simples. Está desenquadrado simples. Ela achou um tributarista, veio o tributarista, o sócio, certo? Vamos desenquadrar, voltar e pagar pelo presumido. Aí eu falei com ela o seguinte, que é a minha opinião, não faça. Aí eles olharam para o outro, e a posição de vocês. Aí jogou tudo para esse meio. Ele falou, vamos cumprir, né? E graças a Deus, depois entrou com o processo, depois veio a decisão, retroagindo tudo atrás, ela ficou no simulação, daí baixa nela agora e resolveu. Certo? Não estou falando que isso aqui vai resolver, isso aqui, porque isso aqui é uma armadilha grande. Olha, gente, 5% de outra, por que ele colocou? Ele não podia colocar um filho, um cunhado, a sogra, certo? O que valia 5%? Foi foi um deslize mesmo direitinho, certo? Então, deixa o Zé Valdo dar um palpite aí. Em 2002, eu fui procurador hoje para ver essa situação. 2002, tinha, por exemplo, José e Maria eram sócios. Em 2002, eles se separaram na junta comercial, tudo certinho. Só que deixou de fazer no Estado. Essa aí eu acho que está mais fácil, né? É só levar no Estado e já fazer retroativo. Retroagem. Ok, obrigado. Fábio, você queria falar aí? Não? Parece que você leu. Levantou não. Não, eu quero falar o seguinte, que eu entendo que o fisco, ele está sendo até bonzinho, porque ele chamou a empresa da colega lá para mandar ela sair, ou seja, para não penalizar ela com as multas, né? A questão de dizer que o fisco tem a obrigação de estar dizendo, ó, você não pode colocar o sócio, aquilo outro, a lei está falando que não pode. Né? O fisco está chamando agora as pessoas para esclarecer. Eu não estou defendendo o fisco, não, mas eu acho que não é obrigação do fisco estar dizendo quem é que pode o que tem que ser feito, não. A lei complementar 123 diz lá quem pode ser no simples e não pode. Hein, Fábio? A lei, inclusive, fala que pode. Agora, ela que está indo para cada um, você fez errado. Eu acho que não é opção, não é obrigação do fisco. Tem controle, mas o empresário tem que saber o que ele vai fazer. A lei está dizendo que pode e que não pode. O fisco está sendo condescendente quando ele está chamando para prestar esclarecimento. Ok. Não tá Deixa eu ouvir o Eudes aqui. Vai lá, Eudes. Eu só quero dizer o seguinte, que o fisco, de qualquer forma, eles estão fazendo as coisas assim, muito arbitrárias. Aquele caso que nós estávamos falando na terça-feira passada, o cliente meu, a empresa que não está no Simples Nacional, ela fatura mais de 4 milhões por ano, um sócio lá, ele tem 5%. E tem 25% de uma empresa que está no Simples Nacional. Então, mandaram o comunicado pedindo para ela entrar também. E ela tem um sócio que ele é empresário individual. Ela pega no inciso 3º aí, volta no inciso 3º aí, que no inciso 3º diz lá, ó, cujo capital
participe pessoa física, seja inscrito como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso segundo o caput desse artigo. Seria, ou seja, 3.600.000. A empresa que está o empresário individual que eu tenho, ele fatura R$40 mil ano. E ele é sócio com 25% da empresa que está no Simples Nacional também, que fatura R$700 mil. Quer dizer, então, não chega nem a 1 milhão. Você teve lá, eles continuaram querendo excluir? Eu estou com o comunicado, tem que ver o que vai acontecer. Porque o FIS também está notificando assim, arbitrário. Eles estão notificando arbitrariamente. Tudo bem, está errado. Eu não estou defendendo essa parte aí, não. Né? O que eu estou dizendo é que o fisco não tem, eu entendo que ele não tem a obrigação de estar dizendo para... Ó, fulano, você errou o inciso tal da lei complementar. Isso aí eu acho que não é atribuição do fisco. Essa parte aí está errada. Peraí. Tá, peraí. Oi. Peraí. Né? Não, não enquadra aí. Não, o sócio, ele só tem 5%. Com mais de 10, ele só tem 5% da empresa que não é beneficiada. Pois é, mas ela tem a empresa que não é beneficiada, ele tem só 5% dela. Ué. Então, com mais de 10, ué, então não, ué. Veraldo, eu tenho um caso desse aí, nós ficamos de ir lá na gerência do Simples e terminamos no indo, mas eu fui pessoalmente e aí a recomendação é a seguinte, nós temos que ir na delegacia fiscal, lá vai ter no atendimento, a pessoa vai verificar, mas todas as empresas que aparentemente estão com esse problema, o que nós temos que fazer é nos munir do contrato social, as alterações, e levar lá e verificar caso a caso. Não adianta, não. Eu concordo plenamente com o que o Fábio está dizendo ali. O fisco não tem a obrigação de ficar mandando comunicados. Não. Se ele quisesse ser mais radical, ele teria já enfiado, era o auto de era a exclusão de vez mesmo. Correto, porque a lei diz o seguinte, ela é editada, você tem 1 minuto para interpretar e executar. O Estado tem 5 anos para depois verificar. Em Ismael, sua empresa, todos os 5 anos, ela ultrapassou as duas? Não, foi em 2009. 2009 para cá, ela 2009 para cá? Para cá. Somando as receitas das duas, ultrapassa. Isso. Aí eu queria perguntar para o presidente do sindicato se quanto que vai assim, agir e tal, ajudar nós. Agora ajudar, né? Bem, pessoal, olha o que eu estou falando. Vai depender da quantidade de pessoal que vai procurar a gente. Vamos supor que você estiver sabendo que tem 600 empresas, o que vai acontecer? Nós vamos procurar o Evaristo, que ele controla mesmo. Ele é gente fina. Nós vamos procurar o Evaristo para que ele possa intervir nisso aí, para que... Olha bem, gente, esqueça o passado. O que aconteceu? O Estado... Infelizmente, não vai haver eleição agora para o governador. Infelizmente. O que aconteceu? O Estado notificou todas as empresas, no artigo 29, inciso 11, todas as empresas, que o cartão de crédito foi superior à venda, estava fora do Simples Nacional, não foi? Aí, colocaram não. Esse aqui está bem claro, bem explícito aqui. Mas eu creio que a notificação da exclusão do Simples Nacional vai ter que partir de ofício através da Receita Federal. Certo? Então, está falando na lei que só poderá excluir a partir de ofício. Então, espere os 2 meses, gente. Se ele conversar, mexer demais aqui, vai alertar e vai mexer essa porcaria aí, cara. Eu ficava caladinho, já está... Veraldo. Mas se o Estado travar a emissão da nota fiscal? Aí houve ação fiscal. Aí vai travar. Não, reza para não travar, cara. Não vai travar, não. Deixa. É só 2 meses, certo? Tá? Vamos ouvir o Fábio aqui, ó. Espera um pouquinho.
Quem exclui é a Receita Federal, mas é a legislação da prerrogativa para o Estado e o município comunicar a Receita para excluir. Então, se o Estado disser dia 15, eu vou mandar para a Receita Federal excluir essa aqui, vai ser excluído. Pois é, mas eu estou entendendo aí que ele está querendo ajudar a colega. Por quê? Porque se ele excluir, a penalidade é maior. Ele vai botar multa, isso, aquilo, outro. Meu amigo, é melhor para você. Gente, foi bloqueado? Não. Olha bem. Houve ação fiscal? Houve ação fiscal. Foi bloqueado? Não. Espera acontecer, gente. O que acontece? Nós temos por você parcelar até quando, seu Fábio? Fazer o parcelamento? 20 de dezembro, gente. 20 de dezembro. Se isso acontecer antes do dia 20 de dezembro, você está na mesma situação de hoje. E vamos supor, depois do dia 20, eles esqueceram disso, certo? Então, e eu creio que se a empresa coloca um advogado e está na lei lá, somente poderá ocorrer por ofício. Não houve ofício, gente. Mas o Estado notificou a empresa. Eu sei, não, ele somente, o que ele fez? Não notificou, não fez? Comunicou. Ô, Everaldo, tem um detalhe aí, viu? Pode passar, e se não passar, pode haver uma exclusão retroagindo isso aí. Espera aí. Desde trás. É lógico, nós não vamos resolver nada aqui agora. Para efeito nós vamos trabalhar em cima com o Evaristo, ver se nós entramos em contato com o Evaristo, com o Zé Carlos, do Sindilojas, para ver se ele poderá nos ajudar a interceder junto ao superintendente, para ver se nós trazemos alguma solução. Agora, isso aí, tipo assim, não vai ser de ontem para amanhã. Então, pelo menos, vamos ver se na semana que vem nós temos alguma definição do Evaristo, convocando nós para ter um encontro lá com o superintendente, com o secretário, porque nós ficar na conjuntura de isso vai acontecer, infelizmente, nós temos que partir para o campo do político. Então, nós vamos verificar com o Evaristo, com o Zé Carlos. O Zé Carlos é muito chegado ao Evaristo e é muito chegado nosso aqui. Então, nós vamos entrar em contato com o Zé Carlos, ver se ele abre o espaço para falar com o Evaristo, e o Evaristo abriu um espaço para falar com o Glauco ou com outra pessoa encarregada, para ver se nós, pelo menos, temos uma ideia melhor. Ok? Vamos? Lá no Sindipão tem o Luiz Gonzaga, que é muito relacionado com a FIEG, e ele tem uma penetração boa lá com o pessoal do Cefaz. Ele pode dar uma acolhida também e ajudar a fazer esse intercâmbio aí entre FIEG, a CIEG, Sindilojas, viu? Luiz Gonzaga. Quanto, por exemplo, caso retroaja a escrituração, por exemplo, o SPED, como que fará o SPED, por exemplo, 2009, 2010? Esse aí que é o grande problema. Se não for, por isso que, politicamente, eu acho que nós temos que ir lá verificar como que fica isso aí. Ver os transtornos, tudo que existe. Porque, pela legislação, você tem que retroagir, fazer SPED, DACON, DCTF e tudo. DACON, DCTF, tudo bem. Mas o SPED, como que você... Pessoal, não, olha bem, colegas, não olhe para esse lado negativo, não. Olhe para o positivo, gente. Se eu vou olhar para o negativo, eu vou morrer. Olha bem, gente, se eu olhar para o negativo, eu vou cair, olha bem. Eu estava seguinte, olha, eu estava no córrego lá. Aí, eu com medo de pular de uma pedra para outra. Esse medo que a pessoa está, ele não vai pular mesmo, não. E se ele falar, eu vou pular, porque é isso, gente, eu vou pular. Vocês conhecem a história do sapo? Vocês conhecem, né? O que acontece? O campeonato de sapo. Aí, esse lá, se eu estivesse perto dele, eu tacar um T na cabeça dele. Aí, começou o campeonato de sapo. Aí,
Começou e o sapinho tá que pula. Aí aumentaram e o sapinho pula. Aumentou e o sapinho pulou. Aí ele ganhou o campeonato. Foram verificar, o sapo era surdo. Não escute negativo. Estava lá, não vai conseguir, não vai conseguir. Aquele que escutava que não vai conseguir, não conseguiram. Como o sapo era surdo, não escutou o negativo, conseguiu. Eu creio, superou o problema. Eu creio que todos os problemas eles existem. Tem um ditado seguinte: quanto mais for turbulências das águas, nade com mais destreza que você vai conseguir atravessar. Essa é a regra. Então não vá com negativo, porque se você for com negativo, você vai perder. Fique tranquilamente. Vá com positivo, tá bom? Os minutos terminaram, eu tenho um mel, mas tem uma pauta. Eu vou fazer a pauta para sortear. O Otávio já desligou lá. Ó. Qual que era a pauta aí, Otávio? Não era não? E o certificado, e o endereço postal aqui, eletrônico? O endereço eletrônico, Otávio. Endereço eletrônico o endereço aqui. eletrônico, que ficou de ver semana passada. Eu estou com um cliente que está necessitando desse endereço. Não, mas o eletrônico... Ele foi fazer o radar e o radar não dá entrada sem esse documento. E para fazer, está lá no site da Receita Federal, exigindo Carlinhos, que você... Pega o livro para mim. 3 telefones celulares. Passe 3 telefones celulares. Para que celulares. Para que você tem que ter o certificado digital e passe 3 celulares para que eles possam te passar uma mensagem de as necessidades das notificações da Receita, dizendo que você tem vantagem. Uma obrigatoriedade da Receita é ela notificar por correio para você. Agora, se você fizer esse endereço eletrônico, você tira a responsabilidade da Receita e passa a ter um celular que vai lhe dar mensagens, conforme dá uma mensagem. Ligue no número tal e concorra a isso. Que ninguém observa, com o mesmo peso de um desenquadramento da Receita, de uma notificação da Receita. E ela está achando que isso aí é vantagem. Eu tenho comigo que não. Eu gostaria de ver a opinião da turma. Bom, deixa eu só falar outra coisa aqui também, e com relação ao domicílio tributário estadual, né? A partir de novembro agora, toda empresa que você for abrir um cadastro novo lá na Secretaria da Fazenda, você vai ter que fazer o domicílio tributário estadual. Eu não fiz nenhuma empresa, por enquanto, até essa data, e não sei qual é esse procedimento. Isso que o Evan está levantando, a gente já tem isso dentro da nossa certificação digital quando a gente faz a opção pelo domicílio tributário. Só que agora estão exigindo 3 telefones celulares. É o que ele está levantando o problema, porque o meu eu não vou dar, não. Com certeza. Porque muitas vezes a Secretaria da Fazenda, só um exemplo para vocês, liga para o contador e fala: fulano, a empresa Y está devendo ICMS, tal. Só podia falar para ele que eu vou dar 3 dias para que ela possa fazer o recolhimento. Sabe o que eu falo para ele? Eu falo o seguinte: por favor, o telefone da empresa é esse, o nome do sócio lá, o departamento financeiro é esse aqui. O senhor liga e conversa com ele. Eu não tenho capacidade de convencimento do meu contribuinte, não. Se eu ligar para ele e falar para ele pagar o ICMS, ele vai falar para mim que não vai pagar porque ele não tem dinheiro. Então, você vai ouvir essa resposta dele. De mim, você não vai ouvir, não. Então, por favor, o telefone dele é esse. Agora, essa situação dos 3 telefones celulares, eu acho que precisa de ser medido essa situação aí, porque eu acho que o celular, ele é uma coisa particular. Ele está fazendo parte da nossa vida e tudo, e eu entendo que eu acho que não pode misturar trabalho com isso daí. Eu colocar lá o meu telefone de contador para receber mensagem da Receita Federal que o cara está devendo tal coisa no mês tal. Mas, peraí. Aí não justifica, não. Não, tá no site. E é obrigatório. Está no site. Ou você faz coloca o celular, ou você não consegue fazer esse endereço eletrônico. Endereço eletrônico. E você não tendo isso, você não dá mais entrada em processo do radar. Isso está no site da Receita. Eu estava com ele aberto aqui, até coloquei ele aqui. A próxima terça-feira. Radar é o processo que você tem
para você fazer importação e exportação. Você tem que... Então, toda empresa que vai ter uma importação ou exportação, ou tem um radar ou ela não consegue fazer o processo. A não ser que faça pela trade. Wellington, fala um número aí de 1 a 28. Eu quero dar um vídeo de... Hã? Por que 5? O 5 foi embora, José Walter.